A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país, segundo o MEC, e com certeza pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, estamos aqui, Sávio Bertotti Caçador, diretor de finanças do Bandes, membro do IBEF, coordenador do CQC de Economia e Finanças. Estou aqui com a Neila Tardim. Neila, se apresente para a gente, por favor. Bom, meu nome é Neila, eu sou diretora financeira da Assembleia Legislativa, sou professora da FUCAP, ex-secretária da Fazenda de Vitória. E a gente está aqui para falar com uma pessoa de peso, né? Alguém que contribuiu muito para a economia capixaba, à frente da Secretaria da Fazenda. E a gente vai ouvir um pouquinho do que ele tem a dizer. Nosso entrevistado de hoje é José Teófilo de Oliveira, natural de Mimoso do Sul, não é isso, Mimoso Teófilo? do Sul. Mimoso do Sul para o mundo. Teófilo fez graduação em Economia na UFES, fez pós-graduação na USP e depois fez mestrado e doutorado na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, quando regressou para o Brasil, né? Teófilo foi durante muitos anos professor da USP, depois teve uma passagem nos anos 80 pelo governo federal, Ministério da Fazenda, virou também consultor, né, dos anos 90 e nos anos 2000 foi secretário da Fazenda dos 2 primeiros mandatos de Paulo Hartung, né, e coordenou um trabalho belíssimo de restauração das finanças do Estado, né. Teófilo, nosso assunto de hoje é reforma tributária, né. Brasil, mais de 40 anos que a gente esperava essa reforma. Eu me lembro de um artigo do Zé Serra dos anos 80. Acho que foi o primeiro artigo que falou do caos tributário que era o Brasil. E agora a gente conseguiu, né? Não era a reforma dos sonhos, mas talvez era a reforma possível, né? Uhum. Então, minha primeira pergunta para você, né? Depois eu passo a bola para nossa amiga Neila, assim, né? O que você achou, em linhas gerais, dessa reforma tributária, né? O que você visualizou que ela traz de diferente para a gente, né? Ela realmente tende a melhorar o nosso sistema tributário, né? Que é conhecidamente um sistema muito regressivo, né? Qual a sua impressão geral da reforma tributária que foi aprovada em 2023, não é isso? 2023? Pelo Congresso Nacional. Ela foi sancionada esse ano, né? E aprovada em 23, isso. Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, é motivo de muita alegria e satisfação. Veja, a reforma tributária brasileira, ela tem assim, o objetivo declarado, que está mais alinhado com a nossa cultura tributária, é o objetivo de simplificação. Nós, no Brasil, nós temos esses regimes simplificados de tributação que nós criamos nos últimos anos, que, aliás, são de qualidade duvidosa, mas indica que esse regime, a simplificação é sempre um objetivo muito claro nessas reformas. E, de fato, o que se propõe agora com a reforma recém-aprovada, através da emenda constitucional 132 de 2024, né? Ela realmente traz uma simplificação muito grande para o nosso sistema tributário. Afinal, ela elimina cinco tributos, com cada um deles defeituosos do seu jeito: o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e o IPI. Todos esses tributos têm lá seus problemas, aliás, uns mais graves que o outro, mas todos eles têm defeitos, violam várias boas normas de tributação. Então, o que está se pretendendo agora é simplificar isso, eliminar 5 e trazendo 2, né? Dois novos tributos. Um, que eu vou deixar mais para frente, é o tal do imposto seletivo, que, na verdade, é um substituto de má qualidade, mas ainda assim substituto do IPI, que é outro de má qualidade também.
e criando os chamados o IVA dual, Imposto ao Valor Adicionado Dual no Brasil. Dual significa o seguinte, que ele pega os impostos federais, a receita propiciada pelo PIS, COFINS e IPI, e substitui por uma chamada contribuição sobre bens e serviços. E no âmbito estadual municipal, ele pega o IPI, o ICMS e o ISS e transforma no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Mas o IBS e o CBS têm uma peculiaridade enorme, porque, na verdade, todo o normativo desses dois tributos são idênticos. Então, a base de arrecadação dos dois tributos, ICBS, então, é a mesma. Então, você pode falar que, na verdade, nós não temos dois tributos, nós temos um com duas alíquotas, uma alíquota federal e uma alíquota estadual municipal. Então, realmente, a simplificação ela é bastante significativa. Mas essa simplificação não é o único objetivo, tem outros. Esses outros objetivos, eles são relacionados com o custo de conformidade, que é uma coisa importante. Você recolher 5 tributos diferentes, cada um com suas normas, você vê o custo que se impõe aos contribuintes. Aqui, agora, nós estamos pegando esses 5, trazendo para 2, que, na verdade, é 1. Repito, a base, método de cálculo do imposto, tudo é idêntico. Então, você traz aí o custo de conformidade reduz muito. As famosas milhares de horas que o contribuinte paga para pagar imposto deverão ser reduzidas dramaticamente. Então, além da simplificação, então, você tem efeitos econômicos relevantes, que é o caso de redução do custo de atender às obrigações. Esse novo imposto, esses novos tributos, CBS e IBS, eles também prometem que eles vão evitar a cumulatividade dos impostos. Hoje, no Brasil, você tem o ICMS, que, apesar de muito criticado, ele é um imposto estadual que melhor adere à ideia de não cumulatividade. É o tal sistema de débitos e créditos, onde os créditos, o que o contribuinte, digamos, o fabricante de óculos, ele tem uma alíquota de 17% ao vender, mas ele se acredita daquilo que ele pagou, daquilo que ele recolheu antecipadamente ao adquirir o plástico, ao adquirir a lente para montar o óculos. Então, essa ideia de você reconhecer aquilo que você pagou em etapas anteriores é um mecanismo, então, que elimina essa cumulatividade, que é uma coisa muito relevante, porque, de outra forma, você tem os famosos impostos sobre cascata, na qual existem incidências cumulativas, né, sobre as etapas anteriores, que acabam incidindo de novo quando você tributa o bem final. E isso distorce o preço relativo de economia de uma maneira dramática. Então, tem essa promessa que o ICMS pratica mais ou menos, mas agora vai estender, porque o PIS e o COFINS e o ISS estariam sendo, eles não praticam essa boa norma de reconhecimento de imposto pago em etapas anteriores, né? Pretende-se também dar uma transparência a essa forma de tributar, porque agora, pela primeira vez, as incidências sobre tudo aquilo de bens e serviços que nós adquirimos no supermercado, seja lá onde for, a alíquota virá destacada na nota fiscal, coisa que hoje nem o ICMS faz muito bem feito, mas que dirá o PIS/COFINS, que não aparece de jeito nenhum em nota de ninguém, e são tributações pesadas, cumulativas, sobre faturamento, que o governo federal inventou e trouxe para o nosso sistema tributário. Agora, tem um outro efeito, que é mais relevante de tudo que eu falei até aqui, que é a questão
Esse imposto, chamado imposto de valor adicionado, ele foi concebido na Europa nos anos, logo na saída da Segunda Guerra Mundial, nos anos 46, se não me falha a memória, 47. Um francês boa cabeça inventou essa forma de tributação, né? Mas por que ele inventou isso? Ele inventou isso porque a Europa, já desde os anos 20, eles praticavam como principal fonte de arrecadação de tributação indireta sobre consumo, eles praticavam a tributação sobre faturamento. Então, aquele período de inflação galopante na Europa nos anos 20, né, nos vários países, a Alemanha em primeiro lugar, os caras do governo inventaram, viram o seguinte: se eu colocar uma alíquotazinha pequena sobre faturamento e deixar essa coisa acumular, isso gera um horror de receita. E gera mesmo. E ninguém vai perceber, Acumula, primeiro que ninguém percebe. É pequeno, ninguém percebe. Mas uma coisa incidindo sobre a outra, ao longo da cadeia, esse 1%, 2% vira 6%, 7% lá na frente. Então, os europeus, de onde nós sempre vamos buscar as inspirações, praticaram pesadamente tributação sobre faturamento. E quando termina a guerra, a Europa é destruída, apareceram lá os economistas que pensaram direito e falaram o seguinte: olha, nós temos dois problemas na Europa hoje. Primeiro é a reconstrução da nossa economia, que está toda destruída. Os bombardeios, a guerra destruiu todo o aparato produtivo da França, da Alemanha, da própria Inglaterra, e etc. Então, a ideia é que você precisava de ter um sistema tributário que favorecesse a acumulação de capital. Favorecesse essa tributação anárquica, essa tributação sobre faturamento, tributava bem de consumo, bem intermediário, bem de investimento, tributava tudo. Bastava vender que tinha uma incidência, né? Então, essa questão de acumulação de capital, de favorecer a acumulação para poder consertar o sistema econômico, o aparato produtivo, foi um fator que motivou. O outro muito relevante foi o seguinte: os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como uma potência dominante. Foi o único país da Segunda Guerra que saiu com seu aparato produtivo inteirinho. Intacto. O Japão foi destruído, a Europa foi destruída, a Alemanha, etc. Então, os Estados Unidos dominaram o comércio internacional. Eles tinham os produtos, os outros não conseguiam produzir nada. Então, lembraram também os teóricos lá da tributação que eles precisavam de ter um segundo grande objetivo, que é desonerar as exportações para poder competir com os Estados Unidos. Nós temos que criar um sistema tributário, então, diziam eles, e você desonera as exportações, porque nós precisamos de reconstruir nossa capacidade comercial com o mundo afora. Então, você tem que ter um sistema que tira a tributação das exportações, diferentemente do que é hoje, que era na Europa, aquela tributação sobre faturamento, independente do destino. Então, as exportações na Europa, com essa tributação cumulativa, incidia também sobre exportações. Então, o IVA, ele tem assim, ele surge, a ideia é de você criar um imposto que desonera a exportação e desonera bem de capital, porque são dois motores do crescimento econômico. Mas, Teófilo, você acredita que, de fato, essa reforma... Porque, assim, você trouxe alguns argumentos que são reverberados aí por correntes diferentes, né? A reforma tributária, ela vai trazer transparência, ela pretende trazer simplificação, ela pretende reduzir o custo de conformidade. Aí eu vou funcionar aqui como advogado diabo, eu vou te trazer algumas provocações e trazer algumas correntes que pensam um pouco diferente, né? Porque a gente ouve aí, né? Poxa, a reforma tributária, ela vem com a promessa de simplificação, mas pode ser um aumento de carga tributária, o custo de um aumento de carga tributária. Porque você simplifica
fica transparente, mas você tem que aumentar a alíquota porque o custo da máquina não recua, né? A gente tem aí o recente evento da possibilidade de aumento aí do IOF, né? Então, temos aí uma tendência de aumento de carga tributária, que seria um efeito, talvez, da reforma tributária de uma certa forma, né? E sobre o custo de conformidade, também existe algum tipo de controvérsia, porque a gente começa a reforma em 2026, termina de implantar em 2033, e a gente passa com os dois sistemas praticamente coexistindo. Verdade. Então, o compliance das empresas aí vai urrar. O fiscal já é difícil hoje. Agora a gente vai ter que fazer o fiscal novo e o fiscal antigo, né? E o fiscal de transição, sei lá se vão criar uma regra do meio, né? Pode ser também. Então, a gente tem esse custo de conformidade que, no longo prazo, pode vir a acontecer, tende a vir a acontecer, mas no médio, até 2033, pode ser que não aconteça. Mas a pergunta basicamente é, você compra essa ideia de que o custo dessa simplificação vai vir à base de aumento de carga tributária? Não, veja só. Já está escrito na própria emenda constitucional que não pode ter aumento de carga tributária em termos médios. Ou seja, o IBS está escrito lá, está na Constituição. Ele deverá gerar receitas semelhante ou igual àquela propiciada pelo ICMS e pelo ISS. Está lá, tem uma trava. É claro que essa trava é para a totalidade, digamos, dos estados e dos municípios. Você pega a arrecadação bruta do ICMS, a bruta do ISS, e fala assim, daqui desse limite não passa. Isso está escrito, é de se esperar que isso seja cumprido. Agora, vai haver redistribuição de carga. Aí sim, tem município, tem estado que perdem receita, potencialmente perdem receita. Então, as alíquotas desses estados vão ter que ser maiores do que a dos outros, por exemplo. Tem aí uns incrementos de tributação que não está muito claro como isso vai ocorrer, mas a promessa de que no agregado vai ser constante, vai. Então, mas uma coisa que me preocupa no caso do Espírito Santo é exatamente o seguinte, é que o Espírito Santo ele vai, a nossa arrecadação vai ser muito comprometida nessa mudança da origem para o destino. E isso poderá obrigar o Estado a ter alíquotas maiores do que dos vizinhos. Agora você veja que situação. Então, o automóvel aqui é tributado em X%, no Rio de Janeiro é X menos alguma coisa. Isso pode induzir, ter efeitos aí secundários, talvez muito relevantes. Relocalização industrial, perda de competitividade, etc. Você pega, por exemplo, o caso de um estado que tem uma indústria exportadora muito pesada. Que é o nosso caso. A exportação vai ser desonerada. Isso quer dizer que eles vão receber os créditos todos que eles têm, coisa que hoje não recebe. Hoje recebe mais ou menos. O ICMS, por exemplo, prevê que os créditos acumulados têm que ser devolvidos, mas nós sabemos que não é bem assim, que ocorre na prática nos estados brasileiros. Então, mas pelas novas regras que estão aqui, está mais que garantido que eles vão receber. Ora, então, o estado que tiver uma base exportadora grande, ele, para gerar igual receita para pagar as contas, ele poderá ter uma alíquota sobre consumo maior. Mas esses efeitos são muito relevantes. Aliás, não estão sendo discutidos. Não estão sendo discutidos. Eu acho que uma bela hora serão. E é por isso que eu, até num artigo recente que eu escrevi, eu estava chamando a atenção, é que o FPE, o Fundo de Participação do Estado, precisa ser rediscutido. Porque o FPE hoje é voltado para o Estado do Nordeste, mas os Estados do Nordeste vão ser os ganhadores da reforma. Eles vão ganhar muita receita. Mudança da origem para o destino. Então, você tinha que redefinir o FPE, que hoje valoriza, que é muito viesado em favor dos estados, digamos, do Nordeste, contemplando o estado como o Espírito Santo. Tem que ser pensado. Mas essas coisas não estão sendo discutidas, não. Mas eu acho que uma hora nós vamos ter que discutir.
Teófilo, pegando o gancho na pergunta da Neila, né, você acabou falando um pouco sobre assim, né, a carga tributária, né, pela própria emenda constitucional, ela tem uma trava, né, parece que tem uma espécie de teto, uma espécie de limite, mas ela tenderá, né, a ser redistribuída entre os entes federativos, entre estados e municípios. Né? Aí minha pergunta vai do ponto de vista setorial. Né? Qual é o impacto setorial que a gente pode prever, que a gente pode estimar dessa reforma tributária? Né? Assim, alguns setores pagarão mais do que outros, ou alguns passarão a pagar mais. Né? Alguns setores têm mostrado muita preocupação. Serviços, por exemplo, né? Logística, transporte. Né? O agro, de certa forma, também tem, né, sinalizado preocupações, né, com receio de que passará a ser mais tributado. É isso mesmo ou esse medo não faz sentido? Não, é isso mesmo. O setor serviços, com certeza, vai ser chamado a pagar mais imposto. O nosso sistema é muito focado em tributar mercadorias. Indústria, né, Teófilo? Produtos industrializados, sobretudo. E o setor serviços passou incólume, porque criaram o ISS, cuja alíquota máxima é 5%, o ICMS é 17%, mercadorias pagam 17%. Serviços, por um passe de mágica, pagam 5%. Eu costumo contar a história, você vai ao cinema, quando você vai ao cinema, você pega seu carro, passa no posto de gasolina, coloca a gasolina, a alíquota é de 22%. A gasolina do seu carro. Aí você chega lá no shopping, você estaciona o carro, a empresa de estacionamento paga 5%, aquela faturamento. Aí você vai lá, né, compra seu ingresso, tem 5% de serviço. Aí você compra uma Coca-Cola, tem 17%. E a pipoca também tem 17%. São produtos industrializados. Mas será que é o serviço que paga? Não é o serviço que paga pouco, é a indústria que paga muito? Bom, o que está se falando agora, nós vamos redistribuir a carga. Vai reduzir da indústria e vai cobrir um pedaço disso aí com o serviço. Então, eu acho que esse movimento é correto. Afinal, o serviço é mais de 70% da economia. E mercadoria é 30%. Então, você fica botando todas as suas fichas em 30% e deixa 70% passar em conta. E nós sabemos, como economista, que bens e serviços não tem distinção, não tem porquê. Acaba fomentando a industrialização também, de certa forma. Mas vai ter uma redistribuição, sim. É claro que no que foi aprovado lá no Congresso, o setor serviço tem uma série de buracos, por assim dizer, atividades que não vão pagar menos. Educação, aí tem toda uma lista, né? Toda uma lista de setores que tiveram carga tributária reduzida. Profissionais liberais, por exemplo, terão uma alíquota reduzida de 30%. Só pagarão 70% da alíquota base, da alíquota padrão. A alíquota padrão, grosso modo, é 28%, dos dois. Uhum. IBS, CBS vai dar em torno de 26%, 28%. Falam aí os que calcularam. Né? Mas então, profissionais liberais tem redução para 30%. Educação, saúde e coisa do tipo, tem redução de 60% da alíquota padrão. Cesta básica está isento, frutas, hortícolas e tudo mais. Né? Enfim, tem uma série de atividades, então, que tem carga tributária no setor serviços que terão carga tributária reduzida. Mas eu não sei se eu deixei, você levantou 2 pontos. Um é o negócio do aumento de carga, que eu já expliquei. Tem uma trava. Agora, vai ter de redistribuição entre setores. Para alguns setores aumenta, para outros diminui, só não aumenta no agregado. Né? No agregado vai ficar constante. Eu acho até que vai ser cumprido isso. Oremos. Agora, é claro que vai ficar constante por um tempo. Porque o Brasil, a realidade, né, das finanças, das necessidades do governo por recursos, lá pelas tantas pode mudar esses conceitos. Mas eu acho que o primeiro problema que vai surgir é exatamente aquilo que eu mencionei no caso do Espírito Santo. Tudo é devido ao fato de que nós
nós somos um Estado exportador por vias internas, nós fazemos uma arrecadação enorme vendendo mercadorias para outros estados. Nós fazemos uma arrecadação imensa. Isso vai acabar. Então, para você montou um setor público no Espírito Santo em cima dessa, digamos, dessa característica do sistema tributário. Agora, acabando, você vai ter que levantar a receita, ou então vai ter que fechar metade do Estado. Metade é exagero, fechar um pedaço. A política tributária. E aí vai acabar implicando em algum tipo de aumento de alíquota. Mas o que é bom prestar atenção é isso. É que aumento de alíquota, você pode dizer, não, o Estado pode fazer o que quiser, pode. Mas vai ser muito maluco se o Rio de Janeiro tiver uma alíquota de 28% e nós precisarmos de fazer de 30 e poucos por cento. Aí você vai ter compra nas fronteiras de automóveis, de bens duráveis, etc. Então, tem um efeito aí que inibe a nossa possibilidade também de botar imposto sobre o cidadão capixaba. Além de ser injusto, mas tem efeito alocativo. Bom, dentro dessa lógica que você está trazendo aí da reforma, né, trazendo agora a perspectiva do município, né? Logo que quando surgiu a discussão da reforma tributária, os municípios meio que deram uma quicada com medo de perder a autonomia sobre a gestão dos próprios tributos. O ISS é a principal fonte de arrecadação própria dos municípios, certo? E alguns municípios caminharam nas últimas décadas reforçando a política de arrecadatória de ISS, benefícios fiscais relacionados ao ISS, justamente para aumentar o nível de autonomia e independência em relação às transferências da União e estaduais. A lógica da reforma tributária muda um pouquinho isso, né? Quebra essa tendência no sentido de que agora é um imposto só, ISS, que é de cunho municipal, e ICMS, que é de cunho estadual, é uma coisa só. Né? Uhum. Então, a bola é dividida, a decisão é conjunta e a União parece que vem de cima para baixo, não sei como é que vai ser a participação dos estados e dos municípios nessa negociação do que seria a alíquota desses impostos, né, que vão ser unificados. Eu pergunto para você, né, eu acho que a reforma tributária ela pode causar, ela pode gerar um viés político um pouquinho na questão da decisão dessa alíquota, porque o município passa a ficar com o pires na mão. Né? Aí, às vezes, você vai ter condições em que o chefe do executivo municipal está alinhado com o chefe do executivo estadual. Aí, beleza, vamos fazer as transferências acontecendo como tem que acontecer. Aí, quando você tem poderes municipais, executivos, né, municipal e estadual desalinhados, isso pode piorar. Existe já essa distância, tá? Existe já essa distância. Os números mostram isso. Historicamente, não é governo A, B ou C. Historicamente, existe essa distância quando os governos municipais e estaduais estão desalinhados. Mas, o receio de quem está no municipal é que isso piore. Aí eu pergunto para você, você já foi secretário da Fazenda Estadual, você sabe como a coisa funciona por dentro. Como é que você vê essa relação com a reforma? Olha só, eu vou começar com uma colocação mais geral. A nossa tributação sobre o consumo, em particular o ICMS, ele tem um defeito de origem que é gravíssimo. Gravíssimo. Não é o caso do ISS, mas o ICMS é. É o seguinte, o ICMS, o Imposto sobre o Valor Adicionado, ele foi concebido para ser uma fonte de arrecadação federal. Está entendendo? O Imposto sobre o Valor Adicionado, no mundo todo, são 160 países. Ele é um imposto federal, ele não é estadual. O IVA aplicado nos estados, ele tem um defeito de nascimento, entendeu? Por conta de transação interestadual. A transação interestadual dificulta enormemente você praticar IVA a nível governo estadual e municipal. No caso municipal não existe no mundo afora, mas no estado, o Brasil foi o primeiro país do mundo que criou um IVA a nível estadual. E criou uma coisa equivocada. Os caras foram lá na França e entenderam tudo errado e trouxeram para o Brasil. E o pior é que a comissão que fez a reforma tributária de 67 tinha Mário Henrique Simons, Ulloa Canto,
Tinha um monte de gente competentíssima De alto calibre. Técnico. e cometeram um erro técnico grave. Você está entendendo? De criar um IVA estadual. Bom, então isso aí fica como um registro para a história, para mostrar que o Brasil, nós costumamos... tem aquela história, você escreve certo por linhas tortas, aqui nós escrevemos por linhas tortas o que é errado. Então, voltando à vaca fria, então a casa dos municípios. Neila, os municípios não têm autonomia hoje. A verdade é essa. Se você pegar, ele tem uma alíquota máxima de 5%, tem uma alíquota mínima de 2% para inibir incentivos fiscais. Tem uma lista positiva de atividades que são passíveis de ser tributadas. Ele não pode criar nenhuma atividade nova, a não ser que tome benção lá nos federais. Então, você vê que, no essencial, o ISS é um imposto muito controlado de cima, pela lista positiva e pela fixação pelo Senado das alíquotas mínimas e máximas. Então, não tem essa liberdade. No sistema novo, está prometido lá na Constituição que os municípios podem fixar a alíquota que bem desejarem. Ponto. Assim como os estados, assim como o governo federal. A alíquota é de livre determinação dos estados, dos municípios e da União, bastando ter uma lei municipal, estadual e federal que diz qual é a alíquota, é aquela que vai valer. Então, esse já é um dado que diferencia. A alíquota está livre. É claro que está livre, porque o livre em economia é um negócio muito relativo. Já você tem o caso há pouco. Você pode ter Vitória querendo achar que precisa de ter 10%, se Vila Velha achar que é 5%, vai todo mundo comprar serviço em Vila Velha. Essa liberdade nunca é absoluta. Bom, então eu estou dizendo esse aspecto que eu acho que merece, então, essa observação. Agora, essa solução que deram para criar esse IVA dual é a única possível. Os estados e municípios perdem um pouco da sua capacidade de determinar a base de arrecadação. A base de incidência do IBS é dada para todos os estados, para todos os municípios. Não tem negócio de mexer na base, mas a alíquota tem. Por fim, eu falei já das alíquotas, ele pode fixar, né? Mas não tem muito jeito de você consertar esse defeito lá de trás se você não tirar a liberdade dos estados e dos municípios, visando uniformizar essa base, a base de cálculo do imposto, fazer o federal ser igual àquele que vale para os estados e municípios. Assim, os tributaristas batem muito na ideia do pacto federativo, né? Que a lei acaba ferindo o pacto federativo, porque, embora a autonomia do município seja menor, ela é existente, ela não é relevante, mas ela existe. Não, existe, veja só, é o que eu estou dizendo. O pacto, assim, nós temos uma federação que tem um discurso, como se nós fôssemos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos é federação de verdade, no Canadá também. Lá o governo local manda e manda muito. A autonomia é muito maior dos estados. O Brasil é uma federação assim, copiamos da Constituição Americana a ideia do federalismo, mas é cheio de restrições. A cópia é mal feita. Por exemplo, o endividamento. O endividamento dos estados e municípios é super controlado pela União. Sim. Super. Não só passa pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda, depois tem que ir ao Senado para poder se endividar. Nos Estados Unidos, o cara pode se endividar, ele acorda de manhã cedo, o prefeito vai lá, compra um monte de coisa, fala no crédito, e vai embora para casa, se vai pagar é outro problema. Mas, enfim, então nossa federação não é uma federação, é um discurso federativo. Pacto federativo não como o liberalismo americano propõe, né? Agora, enfim, é o que eu estou dizendo, os sistemas tributários são coisas incríveis. Os Estados Unidos é muito interessante. Eles escreveram na Constituição de 1781, olha o que os caras escreveram lá. Assim, poder de tributar.
Os entes federados poderão tributar tudo menos transação interestadual. Ó, E impor imposto sobre exportação. Você pode tudo, só não pode isso. Tributar comércio interestadual e as exportações. Por que fizeram isso? É uma história que é interessante, mas deixa para lá por que fizeram. Mas pelo fato de não poder tributar imposto interestadual, é por isso que eles têm os sales tax. O imposto indireto dele é sobre compra no comércio varejista, local por definição. Então, por exemplo, o ICMS não poderia existir nos Estados Unidos nunca. Porque se você tributar, é considerado inconstitucional, porque viola o princípio de que você tem que ter uma federação forte e interferir com o comércio e movimentação de pessoas e capital. Fere de morte o federalismo. Então, eu estou dizendo, aqui no Brasil a gente faz coisas de um jeito e conspira de outro jeito. A gente importa o conceito e faz o nosso a partir dele, né? E a tributação de exportação, então os americanos deram muita sorte. É por isso que lá não tem IVA. Porque se você pegar... Aliás, eu vou deixar... Eu escrevi esse trabalhinho aqui. deixa com a gente. Você já Deixa viu? que a gente lê. Esse trabalhinho é o seguinte... O IVA é uma confusão terrível para você arrecadar, no fundo, sobre consumo das pessoas. Mas você pode tributar consumo das pessoas no comércio varejista, que nós consumimos o quê? Barbeiro, supermercado, automóvel, não sei o quê. O objetivo do IVA, no fundo, é você chegar a essa arrecadação. De uma forma complexa, a sua arrecadação é determinada por aquilo que o seu cidadão consome. Ora, os americanos falam, e falam até hoje, para que eu quero mexer com esse troço aí que tributa agricultura, serviço, tributa a cadeia toda, se eu posso arrecadar do meu consumidor no supermercado, na farmácia, no barbeiro? Eles falam, não quero isso não. Olha como é que você complica ao você abandonar o imposto sobre venda no varejo. Você tem um conjunto de comerciantes, que são seus contribuintes, a indústria, a agricultura, os bancos, o seguro, o capeta, não é contribuinte. Olha quanta gente, olha o custo social de trazer essa gente para dentro. É, complicado. Muito. Teófilo, né, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né, com relação ao nosso querido Espírito Santo. Que impactos que você imagina que essa reforma tributária pode trazer para a gente? Aí, queria que você distribuísse sua resposta da seguinte forma, né? Quando eu estou falando do Espírito Santo, estou falando do impacto fiscal, obviamente, dentro do governo estadual, né? Ou seja, né, a nossa arrecadação ela vai permanecer a mesma, ela tende a subir ou ela tende a cair? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda né, do ponto de vista do desenvolvimento regional, né, o Espírito Santo já há bastante tempo usa incentivos fiscais como uma medida, um instrumento forte de desenvolvimento regional, né? Então, esses incentivos todos, né, Investe, Fundap, Compete, eles vão acabar, né, a partir de 2029, né, começa o faseamento do fim dos incentivos fiscais subnacionais e eles vão, né, aos poucos, se encerrando até zerar em 2032 e a partir de 1º de janeiro de 2033 não existe mais. Então, a minha pergunta né, a gente tem alguns setores produtivos no Espírito Santo, né, que assim, tem uma dependência, vamos colocar assim, né, muito forte, uma dependência ou uma relação muito forte desses incentivos, né? Então, a gente para a gente se preocupar, ou seja, né, pode haver uma saída de algumas empresas desses setores do Espírito Santo para outros estados? Então, recapitulando, né, primeira parte da pergunta, né, impacto fiscal no estado e a segunda, impacto econômico, impacto de desenvolvimento regional. Olha, eu acho que esse é um tema muito, muito importante. Com certeza, deve ser motivo de preocupação de todos nós, né? Eu acho que já está sendo, com certeza. Veja só.
esse IBS, a distribuição da arrecadação entre estados pelo IBS, ela está submetida a uma regra complexa, porque fala-se que a transição da tributação da origem para o destino vai levar 50 anos. Curtinha, né? A tal da transição. Esse imposto está sendo assim, aproximadamente, para não complicar muito, e sem perder substância. O IBS vai ser um bolo que vai ser arrecadado pelo tal do comitê gestor, mas ele vai ser distribuído entre estados e municípios com uma preocupação central de manter a arrecadação nos níveis, a arrecadação real nos níveis que hoje prevalece para cada estado, para cada município. Então, essa ideia da tributação no consumo pura, ela vai valer daqui a 50 anos. E tem um período de transição controlada, assim. Espírito Santo, São Paulo, todo mundo, cada município, eles vão fazer uma conta assim. O período não está claro ainda, mas vamos dizer que seria assim, a arrecadação que você teve no período de 30, 31, 32 vai ser mantida no tempo. Então, arrecada-se dentro do conceito de tributação no consumo, mas os estados ditos consumidores não vão ver a cor do dinheiro, não, porque boa parte desse dinheiro vai ficar retida para distribuir para aqueles que perdem. Então, tem aí essa ideia que está escrita, não sou eu que estou inventando, que vai ficar, de certa forma, congelada em termos reais a arrecadação por muito tempo. Quanto tempo é esse? Eu acho que é pelo menos uns 10, 15 anos depois de 32. Ok. Você acha que essa escolha não é uma escolha que, às vezes, Isso aí, então, é um ruim? negócio assim, é uma administração longa e difícil e complexa. Então, a arrecadação real está mantida. Agora, se vai ter crescimento real, se esse novo imposto tem crescimento real, ele deve ter crescimento real porque a economia cresce. O consumo cresce em função da renda, então se a economia não ficar estagnada, vai ter um crescimento real aí para ser distribuído também. Entendi. Mas isso aí coloca uma questão difícil, porque, de certa forma, os estados e os municípios vão ficar numa guerra permanente para manter a sua participação. a guerra fiscal ela vai mudar de ambiente, né? Vai ser em Não, outro eu não estou falando de guerra status. fiscal, estou falando assim, é o bolo de arrecadação. Hoje a gente tem guerra fiscal, que é a guerra da alíquota, mas aí com a arrecadação... Agora, então, tá. dado esse quadro, cada estado e cada município tem que ter juízo. Eu acho que ele tem que se preparar, tem um período aí de você manter suas contas em ordem, introduzir tecnologia para reduzir custo. Eu acho que tem um campo enorme onde tecnologia pode reduzir custo do funcionamento do governo. Eficiência administrativa. Isso já está acontecendo, mas eu acho que tem que ter uma secretaria só voltada para a modernização, voltada para a redução de custo. O cara vai aposentar o funcionário, com todos os méritos, aposentou, mas ele não precisa ser substituído um por um. Talvez para cada 5 você tenha que trazer um, de novo concursado. Ou seja, então tem que estar arrumadinho. Não pode ter muita dívida. Quem está endividado, se tem uma situação de receita, digamos assim, incerta, é bom você estar com suas continhas todas em ordem. E no Espírito Santo, eu acho que nós estamos em ordem, vamos continuar em ordem. Então, a gente tem condição. Agora, eu volto ao segundo ponto que você fala, Fábio, assim, o Espírito Santo deitou e rolou, tirou grande proveito do sistema de incentivo, talvez como pouco do estado do Brasil. Parabéns para nós, trouxemos um monte de coisa, um monte de indústria. Também tem um pouco de exagero de perder dinheiro, mas muita coisa boa aconteceu. Né? Mas, por exemplo, você pega hoje, o setor atacadista no Espírito Santo está recolhendo 30% quase do imposto do ICMS. Agora você imagina. É bastante coisa.
é um setor, comércio atacadista, Fundap, mais o Compete, o que eles são chamados a recolher é um pedacinho do imposto devido. E esse pedacinho está gerando 30% da arrecadação do ICMS. Agora você vê que movimento gigantesco que tem por trás disso, né? E quando isso acabar? Onde é que vai parar a nossa arrecadação do ICMS? É claro que, repito, voltamos àquele negócio, tem um compromisso de que essas perdas vão ser, de algum jeito, compensadas na redistribuição do bolo, mas, de qualquer maneira, traz problema e mostra que os nossos incentivos chegaram ao fim. Então, nós temos que pensar em como atuar, porque todos os estados vão estar atuando para continuar atraindo, porque um estado pequeno, como o Espírito Santo, em termos de população, e consumo, a base da arrecadação vai ser o consumo. Ora, o consumo é função da renda per capita e do tamanho da população. Nossa população é pequenininha, então nós temos que ter renda per capita alta para que a nossa arrecadação do IBS avance. Então, nós temos que ter preocupação com modernização, né? Trazer para cá empresas com capacidade de aumentar a renda per capita. Puxar a renda per capita para cima deveria ser uma preocupação central. Eu acho que você levantou a bola aí, que a gente precisa repensar a nossa gestão fiscal, repensar as nossas zonas de desenvolvimento, uma vez que esses incentivos fiscais tendem a acabar com a reforma tributária. Onde é que você vê essas oportunidades, Teófilo? Eu sei que é difícil encontrar, mas onde é que você vê que o Estado pode voltar a crescer? Qual vai ser a nova mola propulsora do desenvolvimento econômico na pós-reforma? Olha, é assim, tudo aquilo que aumenta a nossa renda per capita. Tudo. Então, nós temos que criar o nosso trabalhador, em geral, tem que ganhar mais do que ganha. E, para fazer isso, tem que ter atividades com alta produtividade. Então, nós temos que atrair para cá empresas de médio e grande porte, modernas. Tecnologia. Eu, sem querer ser desagradável, mas, sabe, essa ideia de que qualquer empresa serve. O pequeno is beautiful. O pequeno, no nosso caso concreto, ele preserva emprego, deixa quieto, mas ele não vai puxar o nosso crescimento de renda per capita. E esse é o desafio. Outra é aumentar a população. Tendo um ambiente favorável de negócio, por que não? Pode vir muita gente para cá também, trabalhar aqui. Não estou dizendo muita gente, mas atrair população. Capital humano de qualidade. Capital humano de qualidade é um objetivo interessante também, né? Mas que virá junto com essas empresas de médio e grande porte que eu estou te falando. Eu acho que passa por aí. Ótimo, obrigada, Teófilo. Foi um prazer enorme ouvir você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço. Obrigado, Teófilo. Obrigado, Neila. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.